isso realmente, o pessoal vai ficar pé da vida. William Pifano chegou aqui, ó, like 17. Fala sobre o Wendel. O Wendel, basicamente, não é que o São Paulo tem tudo certo com o jogador. É que não tem mais nada a ser falado com o atleta. Por quê? São Paulo chegou mais ou menos nos valores que ele já ganha no Porto, porque no Porto, você vai falar, pô, é Porto, Europa. Mas o Porto não tem um grande investimento assim, em comparação a outras equipes da Europa para pagar rios de salário. Então, não, eu sempre falei para vocês que o Wendel não era um salário muito alto, tanto é que aí eu posso falar, ele ganha 1 milhão lá no Porto. E aí, para voltar para o Brasil, ele vai reduzir um pouco. Então, aí vocês já imaginam, basicamente, como é que vai ficar aí essa questão aí do salário dele, caso ele volte ao Brasil. Então, aí, o São Paulo não tem mais ou menos o que tratar com o Wendel, porque já chegou mais ou menos nos valores, há o interesse do atleta de voltar, porque antes ele não queria, mas agora, já que ele não está jogando no Porto, ele quer voltar, por quê? Porque ele perdeu espaço na seleção. Porque já como ele não tem jogado, já ficou fora da última data FIFA, o Abner jogou, agradou o Dorival e já é o titular. O Arana também é convocado, então ele ficou de fora da data FIFA e ele precisa recuperar esse espaço. Então, já que ele precisa recuperar esse espaço, ele tem de ficar atuando no futebol brasileiro, o time seria algo interessante para ele jogar no futebol brasileiro, para estar mais perto nos olhares do Dorival. Ele precisa jogar, ele quer jogar. Então, agora, aquele de não, vou priorizar a Europa já não acontece mais. Agora ele já vê com bons olhos uma volta ao Brasil. E aí, então, não tem mais o que se falar. Por mais que não tenha proposta de fato, tipo, não, foi mais ou menos assim, ó. Pô, valor, quanto você acha que você quer? Mais ou menos isso. Ah, dá para chegar. Tem interesse de vir? Ah, tenho. Legal. Você topa vir então para São Paulo? Topo. Então, beleza. E agora? Agora precisa resolver lá com o Porto. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? O São Paulo não tem mais o que conversar com o Wendel, porque o Wendel já meio que falou, beleza, tô com vocês, vamos embora. E agora precisa negociar com o Porto. E aí, isso quer dizer que tá certo com o São Paulo e vai vir, o jogador já quer jogar? Não, porque o Porto vai pedir as suas condições. Aí, o que vai vir do Porto? Não sabemos, vai ser negociação, aí vai ser o trabalho em Rui Costa e veja o que você consegue. Ah, pode envolver o Moreira, pode vender percentual de jogador, pode envolver porcentagem de jogador, prioridade na compra do Moreira, por exemplo, e aí você me libera, e aí então qualquer proposta que eu tiver do Moreira eu te aviso, se você quiser cobrir, tá com você. Vou emprestar o Moreira de graça para vocês, então, e vocês me liberam o Wendel de graça, e aí a gente põe a opção de compra no Moreira. Enfim, vai ser negociação. Ah, vocês querem um valor? Quantos que vocês querem? Ah, X? Então, beleza, toma esse X. Posso parcelar esse X? Pode, então vamos embora, vamos fechar. Então, basicamente, São Paulo não tem mais o que falar com o Wendel, porque o grande empecilho inicial, que era ele não querer jogar no Brasil, isso já foi resolvido, ele topa. Então, resta agora o Porto. Só que aí, o que eu sempre falo para vocês, a concorrência, amigão. Porque aí, se o São Paulo não. Exemplo, tá? O Porto chega e fala: beleza, eu libero, quero 10 milhões de reais. O São Paulo fala: pô, não dá para baixar, vamos conversar. E nisso que o São Paulo vai conversando, veio o Cruzeiro e fala: toma 10 milhões de reais, me libera, o jogador é meu. Chega o Grêmio, ó, toma 10 milhões de reais, o cara é meu. Então, é mais ou menos isso, tá? Vai chegar, tá perto, é jogador de São Paulo? Não, nada disso. Tem um longo caminho a ser percorrido ainda com o Porto. Mas com o jogador já não tem mais nada a ser tratado, tá bom? Ilídio, quer comentar sobre o Wendel e aí eu falo das saídas ou quer que eu fale as saídas e você já comenta tudo junto? Não, posso falar rapidinho do Wendel. O Wendel seria ótimo, né? É um lateral esquerdo que chegaria para ser titular, é o que a gente precisa, um cara que venha. Agora o Wellington vai sair, a camisa 6, né? O número 6 da camisa vai ficar ali agora, vai sobrar, então é um cara que vai chegar, literalmente vai colocar a 6 e vai ser titular do São Paulo, se não tiver nenhum motivo de contusão, essas coisas, vai jogar e vai resolver ali a lateral esquerda do São Paulo. Quer dizer, acredito que vai resolver a lateral esquerda do São Paulo. Lateral esquerda que é problema no Brasil em quase todos os times. Me diga qual time que tem um lateral esquerdo que é unanimidade. Quase nenhum time tem, são pouquíssimos times que tem. Então o São Paulo é mais um time que sofre com esse mal, inclusive a seleção brasileira. Então eu gostaria muito que ele viesse, mas é aquilo, né, gente? Pés no chão, porque quando tiver liberado, quando tiver tudo certo, olha, o Wendel realmente está livre no mercado, quer vir para o Brasil, você sabe que vai ter Cruzeiro, vai ter Grêmio, você já falou os times, tem Cruzeiro, vai ter Grêmio, vai ter Flamengo, Palmeiras que está fazendo
O Palmeiras vai fazer uma limpa também, já tem vários jogadores que estão saindo, vão ter que ter outros jogadores entrando. Então, o São Paulo concorre ali de maneira desigual com alguns clubes que estão em melhor condição financeira do que ele nesse momento. Mas se vier, é uma grande contratação para o São Paulo. É aquilo que a gente sempre fala: o São Paulo não precisa contratar muitos jogadores, precisa contratar 2 ou 3 que venham para ser titulares do time. Essa posição de lateral esquerdo é uma das posições que a gente precisa. Perfeito, concordo em gênero, número e grau. Agora falando um pouquinho sobre as possíveis saídas, só também informando, trazer rapidamente um boletim médico do São Paulo de informações. Michel Araújo avançou bem na recuperação e a tendência dele jogar algumas partidas. Contra o Bragantino ainda é considerado dúvida, mas há expectativa bem boa para ele jogar aí ainda nessa reta final. Jamal Lewis foi cortado da seleção norte-irlandesa porque está com trauma no tornozelo, já chegou no CT da Barra Funda para fazer sua recuperação, não deve jogar contra o Bragantino. Arboleda deve voltar a treinar normalmente na segunda-feira, terá segunda e terça para treinar com o grupo, e aí vai ficar a cargo do Zubeldia se vai levar ele para jogo ou não. Mas conhecendo o Zubeldia, eu acredito, é feeling, que o Arboleda deve ficar de fora contra o Bragantino. O que mais? Patrick está voltando, tem boas chances de ser relacionado também contra o Bragantino, vai ficar também a cargo aí do técnico Zubeldia, e o Wellington também deve ficar de fora. O Wellington ainda não está treinando, tá? O Wellington ainda está com edema na coxa, está ainda de fora, também não deve voltar contra o Bragantino. Beleza? Aí fica também a questão, né? Se contra o Bragantino ele vai ainda manter o Sabino de lateral ou não. Agora, rapidamente também sobre as saídas, fazer um apanhado aqui. Temos, começando pelo Nestor, a proposta deve chegar do Bahia, tá? Estamos falando aí de 7, 8 milhões de euros. Eu acho que deve ser um pouco mais do que isso, tá? Ainda é bem feeling, tá? Eu não acho que vai ficar nesses 7 milhões de euros. Acho que o São Paulo vai pedir um pouco mais em relação ao Nestor. O São Paulo tem 85% dos direitos do atleta. Há uma conversa também de manter o percentual, e até eu trouxe isso no meu vídeo de hoje, e aí eu até consegui com uma complementação depois. A tendência é de ser uma mais-valia. Então, talvez o São Paulo venda ali os seus 85% e aí fica com 10%, 15% de uma mais-valia, que seria, por exemplo, vai que o São Paulo venda esses 85% ao Bahia por 10 milhões de euros, exemplo. E aí daqui a 1 ano e meio o Betis contrata o Nestor por 15 milhões de euros. A mais-valia tira o que o Bahia investiu, que foi 10 milhões, sobrou 5. Então o São Paulo teria de 10% a 15% desse valor que ficou, desse lucro que ficou em relação ao que o Bahia pagou, tá bom? Mas assim, a tendência de fato do Nestor ser negociado, já tá todo mundo, não tem proposta na mesa ainda, não tem o papel timbrado, chegou no e-mail bonitinho, não, mas já tá todo mundo meio que entendendo que deve acontecer logo após o final do Brasileirão, até porque imagina, se o Bahia faz a proposta agora, imagina o Nestor agora nesses últimos 5 jogos, pode prejudicar o desempenho dele, o próprio Zubeldia pode escanteá-lo, o Bahia também está focado lá nos seus objetivos, então, por enquanto, não há proposta muito por conta disso. Mas a tendência, de fato, é do Nestor aí ter os seus últimos jogos com a camisa do São Paulo. Rafinha, foi informação até lá do Zanqueta, em relação ao Rafinha, que a possibilidade dele estender o contrato só por 3 meses, só dele jogar janeiro, fevereiro e março, ficar só jogando o Paulistão, e aí depois do Paulistão ele já anuncia a sua aposentadoria e aí pendura as chuteiras. Existe uma expectativa bem grande disso ser sacramentado, de ser um consenso bom para todo mundo. O próprio jogador também entende que talvez não conseguiria jogar em alto nível numa temporada inteira do ano que vem, até muito porque ele já é reserva hoje, e o São Paulo também já está procurando um novo lateral direito. Então o próprio jogador entende que já meio que o corpo já não está mais conseguindo aguentar de fato os jogos como lateral direito. E para fechar, Rodriguinho também sem espaço, a tendência dele ser negociado. Resta ver o que vai se arrumar com ele. O staff está trabalhando, ele inclusive é agenciado pelo Bertolucci, que é um dos principais empresários hoje no futebol brasileiro, que tem entrada em qualquer clube do mundo. Então o Bertolucci, sabendo que seu atleta já não vai jogar, está fora dos planos, ele vai buscar o melhor para ele. E aí resta ver se ele vai conseguir de fato colocar o Rodriguinho para ser emprestado ou se vai conseguir uma venda. Nos dois âmbitos o São Paulo está bem aberto. Se for para emprestá-lo, por exemplo, a um clube paulista, para ele ter rodagem, para depois voltar, o São Paulo entende que é uma boa. Emprestar para passar uma temporada inteira num clube de Série B,
também é importante para o São Paulo. O São Paulo acha que é uma boa. Ser vendido para a Europa, também o São Paulo acha que é uma boa. O São Paulo poderia lucrar com o Rodriguinho, que de fato também não faz parte dos planos do São Paulo para a próxima temporada, tá bom? Esse apanhado